Bom dia, bom dia. Hoje, 6 de setembro, né? Estamos aí chegando próximo do dia das avaliações. Estou olhando aqui o calendário de vocês e vocês vão ter um simulado quinta-feira agora. Quinta-feira, tá bom? No horário da tarde. E aí, o assunto do simulado é espaço agrário brasileiro, os conflitos. Bom dia, Mari. Tá bom? Quinta-feira agora. Então, já vai marcando aí na agenda para poder, né, ver isso. E no dia 21 desse mês, que é já já, vocês vão ter a prova de geografia, dia 20 e dia 21, né? Só orientando vocês, né, que eu já determinei os assuntos das avaliações, tá bom? Já coloquei para o simulado o espaço agrário e já coloquei também para a prova sistema de transporte. Quem foi que entrou agora com o link ETP Enfermagem? Entrou e saiu, né? Enfim. Clara tá chegando, tô aceitando o pessoal. Tá bom, Carol, Amanda. Foi que entrou? Eu, Carol. Foi tu, foi Carol? Foi, sem querer. Tá bom. Bom, minha gente, só dando um tempinho pro pessoal chegar, mas aí a gente vai começar. O que é que a gente vai fazer hoje? Escutem só. Nós vamos encerrar uma parte, né, importante do assunto de vocês. Estamos já na reta final, tá bom? Então, depois desse assunto que vocês vão terminar hoje, vai fazer exercício hoje, a gente vai corrigir na próxima aula, vocês vão fazer, não é, sobre o Mercosul e sobre o BRICS, que eu vou explicar agora o BRICS. E aí na próxima semana a gente começa o penúltimo assunto de vocês, o penúltimo entre aspas, né? Vocês vão ter uma aula sobre a energia, o sistema energético brasileiro, tá bom? Sistema energético brasileiro. E, evidentemente, depois do sistema energético brasileiro, vocês vão ter uma aula sobre o meio ambiente do Brasil. A gente vai citar aqui uns problemas ambientais e eu vou trazer de novidade algumas soluções. De novidade, tá certo? Algumas expressões que a gente não fala no primeiro ano, tá certo? Para poder, né, reforçar. E depois do meio ambiente, teoricamente, seria o encerramento do conteúdo do segundo ano. Porém, eu vou adicionar mais um assunto que a gente vai dar pensado exclusivamente para o SSA2, que é uma aula sobre Pernambuco, tá bom? Vamos estudar as mesorregiões de Pernambuco, zona da mata, agreste, sertão, o que é que caracteriza cada uma delas, tá bom? Vocês precisam saber disso para a prova do SSA, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre o BRICS, ok? Primeira informação importante, para que você saiba, o BRICS, né, é um grupo econômico mais abrangente do que o Mercosul. Como eu expliquei, o Mercosul ele é um bloco regional, onde o objetivo é a integração e o desenvolvimento regional. Quem faz parte são os países daquela região, o Mercosul da América do Sul, ALCA das Américas, NAFTA, América do Norte, União Europeia da Europa e assim sucessivamente. Então essa é a marca, né, de você desenvolver medidas para o desenvolvimento regional, tá bom? Claro que recentemente o Brasil, né, o Mercosul teve aí uma mudança histórica, né, promovendo um acordo econômico entre o Mercosul e entre a União Europeia, bloco com bloco fazendo acordo, né? Então isso é uma novidade, isso é uma coisa
fora do comum, tá certo? Que tinha como objetivo, evidentemente, fortalecer os laços, não apenas entre países de um continente com o outro, mas fortalecer os laços entre uma parte do continente com outro continente, já que a relação não é entre países, é entre blocos, tá certo? Então isso é uma coisa importante, levando em consideração que o mundo é global. O grupo econômico BRICS, ele é mais abrangente e é uma tendência hoje em dia. Por que é uma tendência? Porque quando a gente fala de países emergentes, países em crescimento econômico, quanto mais relações eles tiverem, melhor, porque eles vão crescendo cada vez mais. E fica difícil você pegar um país como o Brasil, com a dimensão e a potência e a riqueza que tem, querer mudar de patamar econômico, de PIB, de riqueza, de relações, apenas na América do Sul, com países que economicamente são mais frágeis, com países que economicamente são mais vulneráveis. Ou seja, é você dar um passo muito lento de cada vez para crescer. Quando você entra num grupo, você expande suas relações não para apenas os países vizinhos do bloco regional. Mas o BRICS, que tem essa sigla por conta dos países, o BRICS, ó, Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. Então eu aí amplio minhas relações, eu agora não vou dar um passo devagar de cada vez, eu vou dar um passo largo de cada vez. Né? Porque afinal de contas, o que é mais interessante? Você ter uma relação econômica com a China ou com o Uruguai? O que é mais interessante? Você ter uma relação econômica, por exemplo, com a Rússia ou com o Paraguai? Pelo amor de Deus! A Rússia, uma das maiores potências do mundo do ponto de vista militar e energético. A China, o maior mercado consumidor, né, e produtor do mundo. A Índia também. Né? Então, minha gente, a gente está lidando com um outro. A África do Sul, uma potência em crescimento. Então, você aumenta as relações. Tanto é que o maior parceiro econômico do Brasil hoje é a China, que está lá do outro lado do mundo. E isso vai fazer com que o Brasil cresça economicamente, aumente o seu PIB, porque, querendo ou não, eu estou fazendo uma relação com um grupo de países que são efetivamente potentes, que estão em crescimento. E outra, né? Participar de um BRICS é uma alternativa para não ficar escravo a vida inteira da ONU. Por que eu estou te dizendo isso? Deixa eu te explicar. Vê que estratégia massa, isso. Presta atenção. Ao longo de todos esses anos, depois da Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, o mundo estava em reconstrução, ok? E a ONU tem como objetivo manter a paz e ajudar no processo de reconstrução, tá bom? Muito bem. Dentro da ONU, nós temos vários órgãos, nós estudamos isso no 9º ano. Conselho de Segurança, né, Assembleia, Corte de Justiça. E existe um órgão lá, que é o Conselho Econômico e Social. Esse é muito importante. Dentro desse órgão da ONU, você tem os programas que vão ajudar nesse processo de reconstrução. Unicef, Unesco, o FMI, o hoje, né, o BIRD, que hoje é o Banco Mundial, que antes era BIRD, Banco, né, Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, hoje é o Banco Mundial, OMC, Organização Mundial do Comércio, OMS, Organização Mundial da Saúde, OIT, Organização Internacional do Trabalho, a FAO, que é um órgão que cuida da alimentação e de acabar com a fome no mundo. Então, minha gente, você tem a ONU, vários órgãos para poder ajudar na reconstrução, no desenvolvimento, na dignidade do mundo inteiro, a ONU. Ok? Só que quem é que faz parte da ONU? Vários países. Só que alguns acabam mandando praticamente na ONU. França, Reino Unido, né? Você tem os Estados Unidos. Então, a partir do momento que você tem ações da ONU, essas ações da ONU, elas são diretamente vinculadas a esse grupo de países, ok? Por que eu estou te dizendo isso? Porque existem dois bancos lá, o Banco Mundial e o FMI. Qual é o objetivo desses bancos? Emprestar dinheiro, ok? E quando você empresta dinheiro para algum país, ou eu empresto dinheiro para você,
você vai ficar me devendo. É o que a gente chama de dívida externa dos países. E essa dívida externa é alta, é cara, com juros altíssimos. Então, a grande maioria dos países que pegam o dinheiro emprestado, muitas vezes não consegue honrar com o pagamento mensal. E aí fica juro por cima de juro, juro por cima de juro, e você gera uma dependência muito grande desses países com relação aos bancos, ao FMI, a ONU e a esse país, como é o caso dos Estados Unidos. Beleza? Então, o que é que acontece? O mundo tem essa relação. Fica dependente, fortalece só os que já são top. O BRICS vem como uma alternativa. Esses países, principalmente Rússia, ex-União Soviética, não quer ficar dependendo a vida inteira dos Estados Unidos. A China, a maior concorrente. A Índia, outro fortalecimento asiático. A África do Sul, exploração europeia, também não quer ficar dependendo. E o Brasil. Esses países querem e têm potencial de andar com as próprias pernas. Não precisa ficar dependendo a vida inteira disso. Então, esse grupo econômico criou, preste atenção, um banco próprio. Eles colocaram dinheiro em um banco próprio. Parece que é DNS, é um negócio assim, o nome do banco. E esse banco, ele vai fazer a mesma coisa do FMI. Ele vai emprestar dinheiro para os países que estão em economias emergentes, em economias fragilizadas. Vão emprestar dinheiro a esses países com juros menores. Qual é o objetivo? Ao invés do mundo ficar dependendo do FMI e dos americanos e da Europa, essa visão eurocêntrica, agora temos uma outra alternativa. Um outro banco que vai me dar o mesmo dinheiro com juros menores. Não é mais atrativo? Claro que é. E aí, qual é a ideia? Começar a fortalecer economicamente o BRICS, para que no futuro esses grupos de países possam bater de frente. Né? Então, esse banco próprio, essa ideologia já é uma estratégia de superar os americanos, no caso da China, né? De se fortalecer ainda mais nas Américas, no caso do Brasil, se destacar ainda mais na Ásia, como é o caso da China e da Índia, contra o Japão. Você tem a África do Sul, você tem a Rússia, não é? Então perceba, minha gente, que há uma estratégia geopolítica por trás desse bloco, desse grupo econômico. Então o BRICS não é apenas um grupo que visa ajudar-se economicamente, mas além disso, e com a criação de um banco próprio, eu começo a interferir na geopolítica internacional, uma vez que os países vão ficar dependentes desse grupo. Vê que coisa massa, interessante. Então nós temos vários grupos no mundo, né? O G3, o G5, o G77, o G7, o G8, que são grupos de países que se organizam para poder se ajudar. E no caso do BRICS, diferente. Eles querem se ajudar, eles querem competir, mas querem também ser uma hegemonia no cenário internacional. Então é muito importante, né, esse grupo econômico que, né, internamente existe, né, reuniões onde um líder de cada país fica presidindo as reuniões. Por exemplo, 2022, né, BRICS, Brasil. Então, o presidente do Brasil vai organizar a reunião do BRICS. É o presidente do Brasil que vai receber os líderes políticos, vai desenvolver aqui. Vamos supor que 2 anos depois, aonde será? NEBRIC, Rússia, então a reunião na Rússia, aonde eles vão presidir, né, esse bloco por 2 anos, onde eles vão ter essa tomada de decisão. 2 anos depois, uma nova reunião vai para a Índia. Aí o chefe da Índia, né? E aí vai, tá certo? Então, o objetivo não é a gente decorar o nome de cada líder, tá certo? Porque, por exemplo, na Índia saiu mudando, né? Mas na China continua Xi Jinping, Vladimir Putin, mas no Brasil muda. Já teve reunião do BRICS com Lula, com Dilma, né? Aí estamos agora na vez de Bolsonaro e por aí vai, tá certo? Então, assim, o objetivo, a ideologia é essa. É um grupo com ideologias econômicas de fortalecimento deles economicamente, tanto é que as relações econômicas deles se fortalecem, né? Principalmente países que têm grande território. Veja, Índia é grande, China é grande, né? Rússia é o maior, Brasil é grande,
Qual é o objetivo? Área, espaço, exploração, mão de obra, agricultura, commodities, tudo é estratégia, tá bom? A África do Sul aqui é o menor deles. Mas, de qualquer maneira, é um polo africano que precisa, né, também ter um representante nesse cenário. Tá certo? Entendido? Clara, Carol, Eduarda, conseguiram entender? Entendeu, Paloma? Entendeu? Entendeu, Clara? Eduarda, sim. Vão respondendo aí para eu ver. Sim, muito bem. Entendeu, Inês, Amanda? Beleza. Tá ok, então. Eu vou colocar também na plataforma para vocês, né? Mariana também tá aí, né, Mari? Eu vou também colocar na plataforma vídeos, né, complementares para você ver a história do BRICS, o que é esse banco, tá bom? Para que vocês aprofundem, minha gente. E, por favor, assistam esses videozinhos, tá bom? Que eu assisto vários videozinhos para ver o mais interessante e posto para vocês. Videozinho de 3 minutos, 7 minutos, 15 minutos, nada demais. Então é interessante, né? Quando vai ter uma avaliação, ou vai ter avaliação desse assunto. Então eu assisto de novo a videoaula, faço de novo as minhas anotações, assisto vídeos no YouTube, vejo aí o vídeo que o professor passou, que tudo isso aí é interessante, tá beleza? Então, essa primeira aula vai se resumir nisso, porque na verdade ele só está finalizando o assunto com esse tópico, tá bom? Então eu vou parar essa gravação para a gente iniciar uma outra já com a resolução do exercício. Tem um exercício aí na plataforma já liberado. Aqui, Paloma, eu posso de repente passar para você por via Bluetooth, tá bom? Tá com a internet aí? Ah, tá beleza então, tá bom? Deixa eu parar aqui.